Buscar um abacaxi pra minha coroa e já vou passar ali pra pegar o bagulho pra ti. Gostaria de puxar um pouquinho a brasa para o assado do Walter, mas o Walter é um vereador que vai para a Câmara, e isso não é alguém que está me falando, de moto, né? De tanto que ele gosta, né? Se você observar no entorno dele atrás, de onde ele está fazendo a live, vocês vão ver que ele ama. E ama também aqui todos os ralistas que estão presentes. Então, uma honra. E eu acho que a gente precisa ter esse viés um pouco voltado. Hoje, eu sou do trânsito, né? E eu tenho várias propostas para todas as áreas do trânsito. Mas hoje a gente vai conversar um pouco mais especificamente dos detalhes de motociclismo, porque é por isso que vocês estão aqui. Então, Walter, te passa a palavra. Gisele, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência, dos principais dificuldades de quem está no trânsito, andando de moto, o que vocês enxergam lá no Instituto sobre Motos. Vocês fazem cursos várias vezes no sábado aqui, que para quem não é de Porto Alegre, ali ao lado do Beira-Rio, a Gisele e o Jaime fazem cursos de pilotagem defensiva. Quais são as principais dificuldades de quem está de moto disputando espaço no trânsito junto com ônibus, com carro, com lotação, que é o caso aqui de Porto Alegre, lotação para quem não é daqui, mas acho que tem lotação em outros lugares também, né? Mas enfim, tem. A lotação é uma van que tem aqui em Porto Alegre, que as pessoas utilizam, que ela faz certos itinerários, é um tipo de transporte coletivo também. Qual é a dificuldade de quem está no trânsito, Gisele? Bom, primeiro, hoje nós temos o transporte público ineficiente, né? Não tem boa qualidade, mas mais que isso, vamos falar de motociclismo. A má formação do motociclista só com o CFC não adianta, ele tem que ter o ir à rua, o andar à rua, né? Então, assim, essa educação para pós-habilitado é super importante, porque é ela que vai fazer com que diminua também a acidentalidade. Mas mais que isso, nós, enquanto instituto, né? Agora eu não estou no instituto, eu estou afastada em função de ser pré-vereadora. Sim, mas tua experiência ao longo desse tempo aí, tocando no instituto e também ensinando na direção. Isso que... Então, o que a gente verifica? Primeiro, a má formação, né? A questão que nós podemos oferecer, a cidade pode oferecer situações em que o motociclista vai poder ter mais segurança, tá? E como isso? A partir de algumas coisas que a gente verificou. Por exemplo, a questão do corredor compartilhado, né? O corredor compartilhado é o seguinte: nós temos duas vias dentro de uma avenida, por exemplo, e tem o meio dessas duas vias. Essa via é o corredor onde... Vias tu está referindo, Gisele? Vias tu está referindo pista de rolamento, é isso? Duas pistas? Exatamente. Então, assim... essa questão, o que a gente está propondo? A questão do corredor compartilhado, que é um corredor que ele vai ser sinalizado e que ele vai ser marcado para que o motociclista saiba onde ele possa andar com segurança e o motorista também vai saber que naquela via pode passar uma moto. Isso não é para levar multa, isso é só para que tenha fluidez no trânsito. Então, o que acontece? Tendo essa via, esse corredor compartilhado, o motociclista vai chegar até a frente, por exemplo, num semáforo, e vai poder sair mais rápido e não vai atrapalhar o trânsito. Daí também a necessidade ele vai poder acessar o bolsão, na verdade, né? Porque Exatamente. É outra ideia, lá na frente dos carros, antes do semáforo, ter o bolsão, que é o espaço marcado no chão, onde as motos ficam ali esperando na frente dos carros a hora que abre o sinal. Sim, é um espaço exclusivo para motociclista. E, aliás, tem muito pouco em Porto Alegre.
Tem muitos poucos, né? E, assim, não adianta ter só o bolsão, não adianta ter só o corredor que é compartilhado. Precisa, em primeiro lugar, ter educação no trânsito. O que é educação no trânsito? É saber que o motorista vai saber para que serve aquelas faixas e o motociclista também. Não adianta ter bolsão e a gente não saber que aquilo é um bolsão. Existe já aqui em alguns lugares, tipo Protásio Alves, uma faixa azul no chão que nem os próprios motociclistas sabem para que serve, né? Então, isso uma pessoa que está aqui conosco, aqui, que eu não consegui ver o nome, diz assim, tem pouquíssimos bolsões em Porto Alegre que estão esquecidos. É verdade. Até porque não foram pintados, se pintados foram abandonados, são muito poucos, e porque tem que ter a marcação, essa que a Gisele está falando no asfalto, para que o cara, quando está dirigindo, ele tenha noção de espaço para deixar o corredor ali para o motociclista, né? Para dar mais segurança para o próprio motociclista também, para que o motociclista possa chegar no bolsão, senão não tem como. E cabe salientar que essa competência do município, né? Essa marcação é uma competência do município, então pode ser feito, não é uma coisa que o Detran, o Denatran possa pegar e ter que fiscalizar ou ter que arguir, não, é uma competência do município, então é uma coisa que vai ser boa para o motociclista, mas isso tem que ter essa educação para o trânsito. E quando a gente fala educação para o trânsito, não é só para o adulto, né? Temos que começar do berço, né? Desde a criança também na escola, para que ela saiba, enquanto pedestre, saber sobre as faixas de pedestres, as faixas de segurança, a questão do ciclista, na parte dos ciclistas, enfim, por todas as pessoas que participam do trânsito da cidade. Então, isso é uma coisa super importante. E também, uma coisa importante é o treinamento pós-habilitado, porque tem muitas pessoas que vão para os seus trabalhos de moto e não são os motofretistas, não são motociclistas profissionais e que acabam se acidentando por não ter a competência de pilotar direito uma moto. Eu não me acidentei, mas eu sou esse daí que tu falou, que não é motofretista, mas vai para o trabalho de moto. Então... Eu vejo outro problema em Porto Alegre também, porque eu ando muito de moto também, vou para o trabalho de moto, enfim. Eu estou sempre de moto quando não está chovendo. Mas eu vejo um problema que é estacionamento, porque muitos garagistas não gostam de ter uma moto no seu estacionamento. E na rua também é uma dificuldade, porque não se encontra lugar para estacionar. E a própria PTC tem muita resistência de tirar um local de automóvel para colocar locais de moto. Não sei se é porque não querem, não tem um custo, né? Mas enfim, eu até quero pagar, mas eu não tenho onde estacionar a moto. A nossa querida Ana Cláudia está chegando aí também. Dá um beijo para ela. Legal, um abraço, Ana Cláudia. Boa noite. Então, veja bem, nós queremos fluidez no trânsito. Quer uma coisa mais fluida que moto? Olha o espaço que a moto ocupa numa via, né? Dá para usar, 6, 7 motos por um carro. Então, assim, ela ocupa muito menos espaço no local. O que a gente propõe? Esta readequação que, poxa, é injusto. A gente vai no centro e a gente vê os locais que tem para os motofretistas e para nós mesmos, motociclistas normais, colocar nossas motos. As motos estão uma apinhada em cima da outra. E tem uma pessoa ali que te cobra para mexer na tua moto e sem nenhuma qualificação ali. E o que eu vejo? Além de tudo isso, já ter poucos espaços para o motociclista, ainda eles colocam espaço para lixeiras no meio daquele espaço que sempre foi do motociclista. Então, o que a gente propõe? É ver qual é a quantidade de motos circulantes em Porto Alegre e estabelecer lugares maiores, em lugares comerciais, em polos comerciais nos bairros, porque a gente está falando aqui do centro, mas tem problema no Moinhos de Vento, tem problema no Menino Deus, tem problema na Zona Sul. Então, assim, tem que ter um espaço adequado para motociclismo. Tem que ter muito mais estacionamento para moto, muito mais. Sabe que tem uma coisa que eu sinto muito é a qualidade do asfalto de Porto Alegre e a qualidade das ruas de Porto Alegre. Tem muitas ruas e a gente tem que ter um programa de qualidade aqui da manutenção viária. Rua de paralelepípedo, a prefeitura vai lá, mexe, quando ela repõe, deixa tudo torto.
E para a gente que é motociclista, bom, primeiro que o paralelepípedo a gente sabe que é um risco, né? Porque fica que nem um sabão um dia por noite. Enorme. Mas o asfalto, o conserto que, quando fura um cano, alguma coisa, a prefeitura faz o seguinte, é um setor que abre e outro setor que fecha. E não é no mesmo dia. E fica 2, 3 dias Não, ali. E tem um detalhe importante. Aquilo é horrível, aquele cascalho para causar acidente. Não, que ser fora no mesmo quando não dia, deixa areia. Quando não deixa areia. Não, mas pior que isso, se você cruzar hoje na maior avenida, na maior perimetral de Porto Alegre, que é a Avenida Protásio Alves, e você tentar andar no lado direito, em direção do bairro para o centro, você não consegue, porque são ondulações enormes, nos quais o motociclista tem que estar se equilibrando quando não cai, porque isso é aquele que conhece o seu percurso, e aquele que não conhece, como fica, né? E tem outra questão importante também, quando falou em viária, na parte de asfalto, é a questão dos bueiros. E os bueiros, se você vai, eu vou te falar num espaço que eu tenho bem mapeado, que é da Protásio Alves até Vicente da Fontoura. Todo o lado esquerdo de lá, os bueiros estão quase juntos à mureta do corredor de ônibus. Se você erra você passa sempre de carro com a roda esquerda em cima dele, e de moto, se você chega a cair ou tropeçar, você vai dar direto na mureta, né? É um absurdo, assim, um absurdo, né? A Helena Croft está dizendo isso, áreas próximas a obras ficam com muita areia. Sabe que eu tinha uma Harley Heritage, que é uma moto de rabo mole, que a gente chama, né? E ela não é tão dura assim. Quem tem uma 883, por exemplo, é uma moto bem mais dura de andar. E mesmo nessa moto, a questão de uns 8 anos atrás, eu peguei um buraco aqui em Porto Alegre e eu fiquei com uma lesão aqui do lado, que eu tive que fazer fisioterapia uns 2, 3 meses para poder passar aquela lesão. Então, esse negócio da qualidade viária da cidade, eu vou bastante a Brasília e vejo que lá o asfalto é muito melhor mantido do que aqui. A qualidade do asfalto é muito melhor. Eu vou bastante não tanto quanto eu gostaria, mas a Curitiba também, que é uma cidade que tem planejamento urbano, e a qualidade do asfalto é muito melhor. Então, Porto Alegre ficou muito ruim nessa questão da qualidade viária, né, do piso, do asfalto, que é super importante para nós e para a qualidade da pilotagem e para a segurança do motociclista, né? Isso que eu não estou falando sobre a Avenida Sertório, né? Que daí a gente vamos transformar nossas motos em motonauta, né? Tem um motonauta, que é andar com as motos no meio daquelas poções de água, né? E estragando toda a moto, danificando o motor, enfim. Que terrível. Eu mesmo já socorri um motociclista que entrou dentro de um valão e ficou só com a cabeça para fora e eu segurando o motociclista. Então, assim, gente, tem que ser meio ninja para andar de moto em Porto Alegre, né? E a gente tem que andar, porque nós temos fluidez, né? Trânsito de 2 rodas é fluidez. Gisele, tu já pilotou em competição, né? Repete que trancou. Tu já pilotou em competição de moto também, né? Sim. Aqui Tu chegava na reta e esgoelava ali o acelerador ou não, Gisele? Sim. Mas que nem se diz, andar na reta é coisa que muita gente faz. É fácil. É só acelerar o punho, olhar para frente e vai. O detalhe todo, não só pilotando, são as curvas, né? É nas curvas que as coisas, a gente separa as crianças dos homens ou as crianças das mulheres, no meu caso, né? E me diz uma coisa, qual é a sensação? Que eu gostaria de falar. A sensação é um medo, mas ao mesmo tempo uma alegria muito grande, porque o coração bate mais forte. E acelerar não é tão importante, eu acho que na hora de frear é o mais importante. Isso não só compensa, né? Saber frear é melhor que saber acelerar. Sabe, Gisele, que eu nunca competi. Eu queria falar sobre eu só tenho moto por esporte. As propostas, assim, um pouquinho, isso eu acho que é uma coisa legal. A gente tem tempo.
Ô, Gisele, deixa eu te dizer, nunca competi, mas eu tive a oportunidade de ir para Santa Cruz e andar lá no Autódromo de Santa Cruz, né? Num evento da Harley Davidson aqui. Sim, eu estava E lá. lá a gente pôde acelerar, pôde fazer tudo, pôde fazer o curso de frenagem também, que é muito importante, né? Eu nunca tinha freado a moto de forma violenta, né? E aí tu aprende efetivamente a frear, essa que eu nunca tinha usado. Então isso é importante para dar segurança, inclusive, para o motociclista, né? Então esses cursos feitos por qualquer outra, Pela Gisele, pelo Jaime, né? Pelo Jaime, isso é importante, é muito importante, porque faz com que, numa eventualidade, tu saiba manejar a moto para que tu não venha, né, a ter no inopino ali algo que possa fazer com que tu caia da moto. Então, eu acho que é muito importante esses cursos que você dá, que a IESA dá, enfim, que todo mundo que é ligado ao motociclismo dá para as pessoas, ou que são profissionais, ou aquelas que pegam a moto no final de semana. Gisele, tem uma coisa que tu vai falar das tuas propostas aí, né? Que tu é a nossa pré-candidata a vereadora, tu está trabalhando a questão do trânsito. Hoje a gente está falando especificamente sobre o nosso hobby, para muitas pessoas, o seu meio de vida, que é a moto dentro da cidade ou na estrada, enfim. Queria também que tu falasse, quando tu estiver falando a respeito disso, do turismo, o que a moto pode representar nos encontros de moto, que tu vai muito aí pelo interior. A gente, infelizmente, não tem em Porto Alegre. Como é que a gente pode organizar isso? O Moto Capital lá em Brasília bota 700 mil pessoas. Óbvio que agora a gente está nesse negócio da pandemia, não dá para ter aglomeração, mas vai passar, né? E a gente precisa fazer isso aqui na cidade também. Vamos falar então um pouquinho, vamos primeiro por esse viés de turismo, né? Depois a gente entra nos outros, que a gente tem tempo aqui. Na questão de turismo, veja bem, a maioria das cidades do interior aqui do Rio Grande do Sul tem muitas pistas de motocross, tem trilhas, e só nesse tipo de competição leva às vezes 10, 15 mil pessoas. Então, veja bem, nós temos uma área rural também, ali perto do Morro do Osso, que a gente poderia fazer alguma coisa. Tem as competições de motovelocidade, que nós também não temos, só tem em Viamão. Mas mototurismo é uma coisa maravilhosa, porque, por exemplo, no Maremotos, que é um evento que vai para Tramandaí, ele leva de 15 a 20 mil pessoas por ano para lá. E as pessoas, os que têm, no caso, restaurantes, hotéis, eles ficam muito felizes, porque lota tudo. O que precisa ter Porto Alegre? Tem que ter essa preparação. O que é ter uma preparação? Ter um espaço onde possa ser realizado isso, ter uma preparação para que os hotéis saibam como receber um motociclista, que é um pouco diferente, né? E ter lugares que a gente possa apresentar de maneira turística de moto, né? Porque a gente não tem essas rotas turísticas para motos. Eu acredito que ter um evento como o Moto Capital seria primordial, seria maravilhoso para o turismo, gente para a hotelaria, gente para os restaurantes, gente para os shoppings, enfim, movimentando toda a cadeia, né, empresarial, no momento que a gente está de retomada, porque nós não vamos ficar em Covid a vida inteira. Nós estamos num processo já cada vez maior de retomada. Essa coisa de Porto Alegre turística em duas rodas é uma coisa muito legal, né? Nós já temos aqui em Porto Alegre um evento muito legal, que são dos carros antigos, que eles fazem até que vocês, o Walter em especial, apoia o pessoal do Veterano Car Club. Então... Quando eu fui presidente da Câmara aqui, o Ferri foi diretor-geral, a gente retomou os encontros de carros antigos. Eu gosto também de Kombi. Queria mandar um abraço lá para o Enio, da Companhia das Kombis, que faz restauro de Kombis e de Fuca, Companhia do Fuca, aliás. E a gente retomou aqui com o Veterano Car do Rio Grande do Sul, o tradicional encontro que acontece no pátio da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, no primeiro domingo de cada mês. A gente trouxe banda de rock, conseguiu apoiar, montar palco, conseguiu retomar o antigo brick de peças, que tinha um vereador lá, não sei por que proibiu, disse que era peça roubada, não existe isso, né? Na verdade, o comércio de peças antigas
de carro antigo não é comércio que está vendendo peça roubada, porque são carros que são relíquias, são coisas mesmo de colecionadores, são coisas muito específicas, assim, a gente retomou aquilo. Então, é uma coisa que eu estimulo bastante, que eu acho muito bacana e que eu concordo contigo. Eu fico muito chateado que acaba que Novo Hamburgo leva as feiras de carros antigos para lá e Porto Alegre não tem. Não, e aquela feira, mais de 20 mil pessoas para lá, né? Aquela grande feira de carros antigos lá, ela movimenta todo o país lá para Novo. É esse tipo de coisa que a gente tem que trazer, né? Trazer para Porto Alegre coisas importantes que movimentem a economia, né? E no caso de turismo, eu acho que seria primordial ter um grande evento de motociclismo aqui, trazer o evento de moto de carros antigos também para cá, para Porto Alegre. Obrigado aqui, a Lizia Venegas está aqui conosco acompanhando. O Jaime está falando o seguinte: motos para muitas pessoas são meios de encontrar novos lugares e principalmente novas pessoas. Isso é outra coisa bacana, né? A moto permite essa interação, que a gente conheça mais gente, que a gente alivie também a tensão do trabalho, do dia a dia. A hora que o cara está pilotando ali, o cara desliga de tudo, né? Entra numa outra faixa, entra num outro astral. Só quem pilota, quem gosta de moto sabe disso, né? Exatamente. Motociclismo tem isso, né? Amizade, bandeiramento, congraçamento, né? Mas, assim, tem outras coisas importantes, né? Turismo. Mas eu acho também um outro detalhe, uma outra bandeira que eu acho que a gente tem que tratar com muito carinho é a questão dos motociclistas, né? É um público que a gente tem que começar a olhar de uma maneira diferenciada. Então, assim, o que eu queria falar assim, é que tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar o trabalho desse segmento, né? A questão de cursos para eles de aprimoramento, porque tem muita gente que agora perdeu emprego e está se adequando a ser motofretista, né? Eu conversei com um rapaz... tem hoje em Porto Alegre? Tu tem esse dado? Eu creio, tem em torno de 35 mil entre os homologados e não homologados. E não são todos eles sindicalizados, tá? A maioria não o são, tá? Eu conversei até hoje com um motociclista de aplicativo, ele me disse que eles estão tirando em torno de R$ 200 por dia, mas é muito trabalho, assim, muito trabalho, muito risco, muita manutenção de moto e ganhando cada vez menos, né? Mas tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar a vida deles. Sim. Uma é a questão de treiná-los melhor para exercer a profissão, né? Isso é uma coisa fundamental. Quando instituiu a profissão de motociclista, de motofretista, eu era secretário da SMIC aqui em Porto Alegre. E a gente fez toda a regulamentação dessa atividade e eu consegui, à época, com o Senat, 700 cursos gratuitos para motofretistas, né? Foi a época que se instituiu o equipamento obrigatório, o colete com sinalizador, aquela anteninha que tem que botar nas motos para evitar que... Aqui no Rio Grande do Sul não tem muito esse problema, mas no Rio de Janeiro tem muito o cerol, que é o cordão aquele que mata muito. Né, que mata muita gente pergolada, mas é um equipamento de segurança que era obrigatório na moto de ter, o baú reflexivo e o curso de qualificação, que colete. É um gasto, né, que é um gasto para o colete eu tinha referido. E o curso de qualificação é um gasto para o motofretista. Então, se o município puder oferecer, e pode oferecer, porque tem recurso do Ministério do Trabalho para isso, pode fazer convênio com o Senat e pode dar curso para motofretista, é uma coisa que a gente tranquilamente pode se comprometer de fazer no futuro e aumentar muito mais essa qualificação desses profissionais, até para reduzir a acidentalidade, que a gente sabe que se fizer isso, tu vai reduzir a demanda amanhã depois no SUS, em hospitais, né? Com o teu trabalho, já melhorou muito a questão dos motofretistas, porque eles estão usando mais equipamentos. Eles estão usando colete refletivo, mata-cachorro, joelheiras, baús refletidos.
Hoje, se tu colocasse um curso para 30 pessoas, ia faltar vagas, porque tem muita demanda. Então, a gente tem que fazer uma ação conjunta para que a gente possa ajudar essas pessoas, principalmente esses que estão entrando no circuito de motofretistas, a terem uma condição de trabalho melhor. E essa tua proposição com relação ao SESC-Senat é importantíssima. É como eu falei, tem gente hoje que está trabalhando em Porto Alegre e está fazendo curso lá em São Leopoldo, em Novo Hamburgo. E por que não ter aqui, numa capital de uma cidade, né, que veja bem na pandemia, quem é que movimentou a cidade? Quem é que foi levar o alimento, levar o medicamento, levar o socorro, ou levar até o exame? Foi o motofretista. Né? Então, assim, ele tem que ser a pessoa que tem que ser melhor valorizada. E daí aqui, nessa proposição, eu venho, enquanto pré-vereadora, eu gostaria de propor o seguinte, que eles fossem os primeiros também a estar participando dos produtos na questão de saúde. Na questão de vacinação. Por quê? Porque é eles que fazem esse tráfico entre um lado e outro. Então, eles têm que estar com a saúde impecável para poder carregar a moto. É eles que carregam a moto, né? Então, assim, ter essa atenção para esse público é muito importante. E, além disso, né, além do que a gente falou nessas proposições para eles, a questão do curso para pós-habilitado, a questão deles serem melhor vistos na parte de saúde, né? Porque saúde também é trânsito, né? E então, assim, essas coisas é que vão melhorar, fazer com que melhore a vida deles. Além de, uma coisa só para finalizar rapidinho, é o seguinte, hoje, um motofretista que é chamado por aplicativo, ele fica muitas vezes na rua, esperando durante, às vezes, quase uma hora, na chuva, porque os restaurantes que os contratam não deixam um lugar específico para que eles possam estar esperando. Então, isso é uma coisa que a gente tem que lutar, para que eles tenham uma melhor condição de trabalho, né? O que tu está propondo, então, só para a gente dividir, para as pessoas poderem entender melhor. Uma coisa é que eles sejam tratados como grupo prioritário nas vacinações, é isso? Isso. Tá. A segunda coisa é que eles tenham um espaço adequado quando eles ficam esperando nos restaurantes para fazer a teleentrega, para não precisarem, num dia como hoje, ficar na rua e na chuva. É isso? Isso. Que os restaurantes, que a gente faça uma articulação através do teu mandato, com o apoio da prefeitura, para que a gente tenha um espaço adequado para esses profissionais, para eles não precisarem ficar aí no frio. Prepará-los para isso, né? A questão da pandemia foi a demonstração que nós precisamos ter um olhar diferenciado para quem faz a cidade ficar movimentada mesmo estando parada, né? E eles próprios também, eles precisam dessa qualificação, até para que a gente consiga reduzir uma coisa que o Jaime está falando aqui, o preconceito de muitas pessoas em relação ao motofretista, né? Que às vezes, como na política, como no táxi, como em qualquer profissão, o mau exemplo de alguns acaba prejudicando a todos, né? Tem muita gente que fala mal, porque tem muito cara também que está muito louco dirigindo moto, né? E a gente também tem que corrigir isso, né? E ajudar com qualificação, com treinamento, e também não passar pano, né? Quando esse tipo de coisa acontece. E assim, ó, o que, com relação à questão de multas, né? Porque eles reclamam assim, porque a gente teve fiscalização e às vezes eles acham que estão sendo perseguidos. Não, eu acho que tem que ter menos multas e mais educação. E por quê? Porque muitas vezes a multa não é uma questão de falta de cultura, né? E no momento que tu educa, tu não tem como exigir, né? E os cursos, eles vão te dar isso. Eu fiz o curso lá em Santa Catarina de motofretista e foi bem interessante, porque eles falavam desde a questão social,
da questão de primeiros socorros, da questão de fazer as provas práticas de como carregar uma moto com baú, que é totalmente diferente de uma moto vazia, né? Então, assim, tu tem uma orientação para saber desde a parte legal até a parte de como carregar uma carga, seja ela química, seca ou um PET, enfim. Isso é o que tem que acontecer aqui em Porto Alegre. Isso é super importante também que você está falando. É super. Agora, vou dar um dado para as pessoas. Quando o atual prefeito de Porto Alegre se elegeu há 4 anos atrás, um dos carros-chefes, ou a moto-chefe da campanha dele foi acabar com a indústria da multa. Naquele ano, a EPTC, que é a empresa pública de transporte e circulação aqui, havia arrecadado 23 milhões de reais em multa. No primeiro ano do governo dele, ele dobrou para 50 milhões de reais em multa. Naquele primeiro ano, ele disse que ia acabar. Desses 50 milhões, até pode ser que muita multa seja correta, outras tantas são indevidas. É um absurdo o que acontece, porque somente 1% das pessoas acaba recorrendo das multas, 0,70% desses recursos são deferidos. Então, na verdade, tem uma indústria, sim, embora a gente saiba que existem maus motoristas, assim como tem bons, enfim, a gente, de novo, não quer passar pano em ninguém. Só que não investem quase nada em educação para o trânsito. É ridículo o que é investido em educação para o trânsito. Agora, no último ano, de 70 milhões em multas que a EPTC arrecadou, só investiu 240 mil reais em educação para o trânsito. É um absurdo. No mínimo, tinha que ser 20% do valor que foi arrecadado em multa em educação para o trânsito. E qualificação na sinalização também. 20% seria 14 milhões de reais. Bom, aí tu faz um programa, né, e aí o resto tudo tu investe em sinalização, em qualidade viária, né? Porque às vezes aplica multa onde nem sinal de trânsito tem, que o cara está ali escondido. Sim. Realmente só para multar mesmo. É muito importante o que tu falaste, porque assim, hoje estão pensando muito em Covid, mas e quantos morrem no trânsito em Porto Alegre? Quantas pessoas perderam a vida por não ter habilidade para conduzir um veículo, né? Ter um programa de gestão do trânsito com educação, com a parte prática, que é super importante, é uma coisa que vai evitar não só mortes, mas principalmente as sequelas disso, né? Ninguém quer viver eu acredito que não, não tenho certeza nenhum motociclista quer viver da ação do DPVAT, da restituição por alguma coisa que aconteceu com o DPVAT. Nós queremos a educação, e educação nós somos sortudos, né? Eu, tu, Walter, o PR, nós temos sorte porque nós vamos lá e investimos num curso para melhorar a nossa pilotagem. E aquele que não tem condição, isso que é o problema. E aquele que não tem condição, ele tem uma família atrás dele. O que a gente tem que evitar é evitar esse caos do trânsito de ter acidentalidade, porque o ciclista, o pedestre, o motociclista, eles são as partes mais frágeis desse universo, né? As sinaleiras com sonorização são importantes para quem tem algum problema de inabilidade, de ter alguma sequela de visão. Deficiência visual. Outra coisa que Exatamente. Não tem em Porto Alegre é um compromisso nosso, né? Tem que ter sinaleira com sinal sonoro para pedestre, especialmente para cegos. A gente esteve no Japão, Gisele, e toda sinaleira de pedestre tem um passarinho cantando na hora que ela está aberta para o pedestre e começa a piar aquele negócio. E na hora que ela está para fechar, o pio fica mais rápido, assim, né? É fundamental isso. E assim, ó, a parte... Alô, Gisele, travou aí. E na parte, falam tanto em aplicativo, né? Podia ter um aplicativo até para pessoas com deficiência visual, que elas pudessem saber, ela setava para ver se ia chegar o ônibus, se ela está chegando perto de uma sinaleira, porque isso é inteligência artificial, né? Que a pessoa vai poder ter, daqui a pouquinho, dentro do seu próprio telefone, um aplicativo que vai dizer, olha, tá em tal rua com tal rua e a sinaleira está aberta, ou está passando o ônibus tal. Você vai de ônibus, vai de lotação, de que você está se movimentando, né? Nós estamos falando de uma coisa...
Bela ideia, isso é super importante. A gente quer fazer essa cidade digital, fazer a prefeitura digital. Isso que tu está falando é muito bacana. Imagina, tu liga ali o aplicativo tipo o Waze ou Maps, o cara que é deficiente visual, ele está caminhando e avisa para ele, olha, tá em tal lugar, tá chegando perto da faixa de rolamento. É super bacana isso, Gisele. É uma coisa fácil, é uma coisa que tem uma inteligência, mas tem como conversar. Em outros lugares, hoje tu já pode ver os ônibus que estão chegando, mas não só o ônibus está chegando. Quando tu tem aquele pedômetro, tu pode marcar aonde tu está andando e marcar se está perto de uma avenida. Você está na congruência da Avenida Ipiranga com a Protásio Alves, alguma coisa assim, para avisá-lo, né? Então, assim, a gente tem que separar o trânsito em nichos, né? Nós estamos hoje falando sobre motos, mas lembrando que a tua plataforma e a minha plataforma, ela é geral, motociclista, ciclista, pedestre, motorista de aplicativo, caminhoneiro, né? Ônibus, que é uma coisa super importante também de falar, porque a gente está falando do ir e vir das pessoas, né? E tem pessoas que se deslocam de ônibus, né? Então, assim, claro. Tudo isso tem que conversar de uma maneira harmônica. Gisele, um pouquinho mais das tuas ideias aí sobre o trânsito da cidade. Então, como eu te falei, nós não vamos tratar só de motociclismo. Hoje estou tratando disso. Então, vamos repetir. O corredor compartilhado, que é uma bandeira que eu acho super importante. A questão dos bolsões também, porque vai dar fluidez no trânsito. Não adianta ter bolsões sem corredor compartilhado, que a moto possa passar e ir até a frente. E foi isso que eles fizeram na administração anterior, botaram os bolsões e as pessoas e não tem aquela sinalização para chegar até ali. Então, isso tem que ser bem claro. A questão dos motofretistas com prioridade, a questão de educação no trânsito para pós-habilitado, educação infantil. E essas são as nossas principais. Uma outra coisa que eu acho que é importantíssima a gente conversar, porque já existe em outros lugares do Rio Grande do Sul, é a questão: por que não fazer a liberação do mototaxista, já que já aconteceu isso em cidades como Santa Maria, cidades como Pelotas, e está funcionando muito bem. Eu não sei se é bom ou ruim, a gente tem que escutar a população, mas é uma proposta, já que já tem os motociclistas de aplicativo, né? Por que não pode ter táxi no Guaíba também? Sim. Por que o cara não pode pegar lá na Zona Sul lá e vir até o centro, numa lancha-táxi? Isso é uma proposta nossa também, que é super legal. Por que não? Nós temos um viés náutico muito grande, né? De poder ligar a Zona Sul até o centro, ir mais esticado até o final de Ipanema, né? Fazer o turismo, aumentar esse turismo entre Guaíba e Porto Alegre, porque hoje os dados que eu tenho, o último dado que eu antes da pandemia, davam em torno de 40 mil pessoas por mês utilizando só esse transporte do catamarã para Guaíba, para Porto Alegre. Não é tão pouco assim. Então, assim, mas por que e está crescendo? Porque na medida que as pessoas vão se acostumando com o novo modal, eles vão utilizando mais. Por que não esticar isso? Já que é uma via que ela é menos navegada e tem mais fluidez. Por que não? Né? Essa questão de olhar Porto Alegre, olhar para o Guaíba de uma forma efetiva, turisticamente, não só com o catamarã, com a Noiva do Mar, com os barcos turísticos, mas aumentar essa navegabilidade entre as ilhas e até o final da Zona Sul, e por que não ir até Belém Novo? Por que não? Se tem já é quase uma cidade, Belém Novo, Restinga, por que não? Né? Deli, deixa eu te dizer assim, a gente já está aqui há 40 e vai fechar 45 minutos. Eu queria te agradecer muito, né? A gente encaminhando aqui para o nosso encerramento, dizer que a Gisele, aqui no Harley Davidson Poa, são mais de quantas mil pessoas? 59 mil. São 59 mil pessoas.
A Gisele falou que só de motofretistas em Porto Alegre tem mais de 30 mil pessoas, 35 mil. Né? Nós todos temos em comum uma paixão, que às vezes é meio de vida, às vezes é hobby. Para cima de tudo, é um estilo de vida também. E a gente precisa de pessoas que tratem desse assunto na política. A política é importante, como a gente estava falando. Ela decide a vida da gente, decide a qualidade da manutenção da cidade, define nos modais da rua o que vai ser priorizado e o que não vai. Então a Gisele está aqui disputando esse espaço. Ela é pré-candidata hoje a vereadora aqui em Porto Alegre. Aqui não é normalmente um espaço de fazer política, é um espaço de compartilhar essa paixão que a gente tem. Mas excepcionalmente agora a gente está falando sobre isso, porque de fato faz parte da vida da gente, é importante a gente se envolver com isso, é importante a gente tomar esse tipo de decisão. Pela primeira vez você tem pessoas ligadas ao motociclismo que estão concorrendo. Né? E a gente é motociclista, a gente vive isso, né? A gente traz o cheiro da gasolina, o cheiro da borracha, o cheiro da estrada, o cheiro do asfalto no corpo da gente. A gente sabe da dificuldade do motociclista e a gente sabe que precisa ter pessoas que pensem nisso que a gente está falando aqui. Às vezes fazer um conserto do buraco no mesmo dia para não ficar ali aquele cascalho, aquela areia que amanhã depois vai provocar um acidente. A gente sabe que tem que haver melhor sinalização, a gente sabe que tem que haver curso de qualificação, a gente sabe que tem que ter mais vaga para motofretista, e tudo isso é compromisso nosso, por isso que a gente está vindo hoje aqui de noite falar com vocês. Então, vou deixar a Gisele aqui para fazer o encerramento dela. Gisele, brigadão pela tua participação. Vamos! Lembrando que hoje é um dia super importante para mim, porque a gente está fazendo o lançamento do nosso portal de ideias, tá? Que eu vou falar, os assuntos que não foram falados aqui vão estar sendo falados lá pelo Walter e por mim, que é o www.giseleflores.com.br, e lá também é um espaço para escutar você, motociclista, tá? Então, assim, aquilo que eu não falei, que você acha que eu deveria fazer, tá ali, ou o Walter fazer, é ali que nós vamos conversar, tá? Essa live vai estar sendo transmitida também para o Facebook, pelo meu Instagram, pelas minhas mídias também. Então, tem gente que está olhando pelo outro lado, mas o mais importante, a gente tem um canal de comunicação com você, motociclista. Quer dar sua opinião, a gente quer te escutar. Então, www.giseleflores.com.br, você vai saber o que o Walter quer no segmento de duas rodas e você vai saber o que eu desejo para a questão do transporte, para a questão do motociclismo. E lembrando, a gente só consegue mudar uma cidade, ou um país, ou qualquer lugar, se nós tivermos forças. E nós, motociclistas, nós já estamos muito unidos nos eventos. Agora a gente tem que ser unidos por causas da nossa cidade, Porto Alegre. Então, espero vocês, www.giseleflores.com.br. Obrigado, Gisele. O Wolf ali, obrigado. Alex, obrigado. As pessoas acham que é caretice, que não tem nada a ver, está falando de política, nem participar. É o que a Gisele disse. É isso que muda a vida. Os motociclistas, se soubessem a força que têm, ia ser que nem o elefante do circo. Não pagariam mais ali na Freeway, né? Que ele tem que pagar. Vamos acabar com o pedágio também. Exatamente. Né? A gente só não... Veja bem, está vindo um governo que quer acabar com o pedágio para motos, né? Então isso é ótimo, gente. A gente está tendo um viés diferente. Um motociclista lá, independente da sua categoria política, a gente tem que ver o seguinte, um motociclista acha também, como nós, que nós não devemos pagar pedágio, né? Então as coisas só modificam se a gente tiver essa consciência. Lembrando, gente, eu participo da AMO, Associação de Motociclistas do Estado do Rio Grande do Sul. Eu não sou política de carteirinha, eu demorei mais de 40 anos para pensar em alguma coisa nessa área. Eu estou vindo para soluções, não para bandeiras que nem vocês estão falando. Então, me escutem e eu quero escutar vocês. Obrigado, Gia. Um abraço para o Jaime. Parabéns por tudo que vocês fazem pelos motociclistas. Eu queria que cada vez mais os motociclistas conhecessem a tia, a mim, a nós. A gente quer mudar Porto Alegre. Vamos! Obrigado, Gisele. Vamos, Porto Alegre. Vamos, Porto Alegre. Tchau. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo aí que participou. Obrigado por todos, viu?